O tempo congelou para o Fábio. O goleiro do Fluminense vai completar 700 jogos pelo Brasileiro. Recordista de jogos na competição, ele fez 2 grandes defesas contra o Atlético PR e tem sido decisivo aos 44 anos. Comentaristas analisam a importância do camisa 1. Incansável, resiliente e histórico. Aos 44 anos, Fábio segue alcançando marcas e se consolidando como um dos principais goleiros da história do futebol nacional. Após acumular grandes atuações na temporada e salvar o Fluminense na vitória por 1-0, contra o Atlético PR, na última terça-feira, o goleiro vai alcançar mais um grande feito. Neste sábado, na partida contra o Vitória, pela 31ª rodada, o camisa 1 vai completar 700 partidas pelo Campeonato Brasileiro, somando os jogos que fez também por Vasco e Cruzeiro. Fábio é o jogador brasileiro com mais partidas disputadas na história da Conmebol Libertadores, com 110 jogos, e detém alguns recordes na história do Brasileirão. Quem mais disputou edições 23, quem mais jogou 699, e o jogador mais velho a disputar uma partida. Na vitória contra o Furacão, Fábio fechou o gol no segundo tempo com 2 defesas espetaculares. Aos 22 minutos, Nicão cobrou escanteio. Pablo finalizou com o pé direito perto da pequena área, mas o camisa 1 fez grande defesa. Aos 29, Emerson roubou a bola de Martinelli, arrancou sozinho e finalizou. Fábio, mais uma vez, salvou o Fluminense. Após mais uma grande atuação do goleiro, o GE ouviu comentaristas do Grupo Globo, que analisaram o momento do camisa 1, que está consolidado como um ídolo do Flu e se aproxima de mais uma marca histórica no Brasileirão. Fala, Cabral Neto. O maior desafio de um goleiro com o passar dos anos é a perda de valências fundamentais para atuar em alto nível, como força e agilidade, virtudes que foram muito bem preservadas por Fábio. Apesar dos 44 anos, o goleiro se mantém rápido, com reflexo apurado e explosão para executar os movimentos. Fábio vem empilhando grandes atuações no Fluminense e mostrando uma enorme variação de defesas. Se mostra seguro no mano a mano com os atacantes, com ótimo senso de posicionamento, proativo para se antecipar em jogadas na pequena área, com velocidade de reação em lances rápidos ou inesperados e elástico para defesas no canto oposto ao seu, como na finalização de Pablo após escanteio do Atlético, nessa última rodada. Apesar do Brasileirão do Fluminense ter sido ruim, o camisa 1 tricolor se manteve em alto nível, tanto quanto na conquista da Libertadores do ano passado, quando foi um dos maiores protagonistas da equipe. O tempo congelou para o Fábio. Fala, Jéssica Sescon. Fábio segue sendo uma peça fundamental no Fluminense. Foi importantíssimo no título da Libertadores em 23, e neste ano, diante de um momento bem turbulento da equipe, seguiu fazendo a diferença com defesas difíceis e sendo o líder que nos acostumamos a ver ao longo da sua carreira. É curioso porque falamos de um goleiro de 44 anos que não permite premeditar um ponto final na sua carreira, e isso acontece justamente porque ele segue atuando em alto nível, sendo bastante exigido em jogos que são considerados decisivos para o Fluminense na fuga do Z4. Fábio sempre foi um goleiro excelente no mano a mano com o atacante, mas é importante lembrar como Fábio aprimorou características que não eram seu ponto forte, como o jogo com os pés, por exemplo. Algo que é um pré-requisito para qualquer goleiro da nova geração. Fala, Rodrigo Coutinho. Depois do jogo contra o Atlético, eu estava pensando o quanto durante anos ele foi um goleiro que não recebeu o devido valor. E o fato de chegar aos 44 anos jogando no nível que ele está, para mim comprova isso. Talvez ele não tenha sido tão bem avaliado durante muito tempo. Treinadores da seleção brasileira, imprensa, torcedores dos clubes que ele jogou, dos outros clubes. Porque é impossível que um cara, depois dos 40 anos, evolua tanto para alcançar o nível que ele alcançou. Ele já tinha esse nível, na verdade. Talvez o que chame a atenção é o fato dele ter mais de 40 anos. E aí ele está recebendo o devido reconhecimento agora. A velocidade de reação é impressionante para a idade que ele tem. Isso é uma coisa biológica. Com o tempo você vai perder isso.
É engraçado como é que ele não parece ter perdido, o quanto ele consegue se manter em forma, mesmo com mais dificuldade naturais da própria idade que ele tem, de velocidade não só de reação, mas para chegar nas bolas, as passadas laterais, saída de gol nas costas da defesa, o quanto ele teve velocidade para se adequar a coisas que ele nunca tinha feito na carreira, por exemplo, com o Fernando Diniz. E o restante é aquilo que ele já tinha, né? Posicionamento, qualidade técnica como goleiro mesmo. Para pegar as bolas, direcionar as bolas espalmadas, encaixar na hora certa, ler bem as saídas pelo alto do gol. Não tenho dúvida nenhuma que ele é um dos maiores da história do futebol brasileiro, por todo o grande nível que ele tem há vários anos. E é tão curioso isso, essa afirmação, porque ele não passou pela seleção brasileira durante um longo período, nunca disputou uma grande competição pela seleção. Mas mesmo assim eu considero ele um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Tecnicamente falando, a gente vai pegar poucos melhores do que ele.